E aí, investidor, você viu o que aconteceu com o Bitcoin nos últimos 45 dias? Não? Pois bem, a criptomoeda, que atingiu mais de 124 mil dólares em outubro, acaba de cair para 82 mil dólares. São 42 mil dólares de diferença, mais de 33% de queda em menos de 2 meses. E olha, isso não é uma correção, não. Isso é uma tempestade perfeita que ninguém esperava. Liquidações de 19 bilhões de dólares em um único dia. Êxodo massivo de investidores institucionais e incertezas que mexem com toda a economia. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo. Quais são os perigos reais para o seu dinheiro. E o que você deve fazer agora? Fica comigo até o final. Antes de entender a queda, preciso te colocar no contexto. Em outubro desse ano, o Bitcoin atingiu a máxima histórica de 124.720 dólares. Era a primeira vez na história que aquele preço foi visto. E sabe qual era o sentimento? Todo mundo falando que ia para 150 mil dólares, alguns até prevendo 220 e 250 mil dólares. Analistas respeitados, grandes nomes da indústria, todos apontando para cima. As instituições financeiras estavam entrando massivamente através dos ETFs de Bitcoin. Mas aí começou, a queda veio. De outubro para novembro, caiu tudo. E não caiu devagar, não. A queda foi violenta, catastrófica, histórica. E hoje estamos aqui, analisando os escombros e tentando entender como chegamos aqui tão rápido. Tudo começou no dia 10 de outubro. Nesse dia específico, o mercado cripto testemunhou o maior evento de liquidação de sua história. Em apenas 24 horas, foram liquidados 19 bilhões de dólares em posições alavancadas. Deixa eu te explicar isso direito. Um trader alavancado é como se estivesse emprestando dinheiro para multiplicar os seus ganhos. Tudo bem enquanto o mercado sobe, mas quando o mercado cai, aquele dinheiro emprestado vira dívida. Chama-se liquidação. A corretora força a venda da posição e colhe o prejuízo. Agora imagina 1,6 milhões de traders sendo liquidados simultaneamente. É uma cascata de vendas forçadas. Cada um vendendo gera mais queda, que causa mais liquidações e gera mais vendas. Isso foi um efeito dominó devastador. O segundo grande problema foram os ETFs. Você sabe o que é um ETF de Bitcoin? É basicamente um fundo que permite que investidores institucionais, como grandes bancos, fundos de pensão e seguradoras, invistam em Bitcoin de forma fácil e regulada. Em 2025, isso foi uma revolução. Entraram bilhões nesses ETFs. A BlackRock, sozinha, com o seu iShares Bitcoin Trust, virou uma das maiores carteiras de Bitcoin do mundo. Mas adivinha o que aconteceu em novembro? Êxodo. Em uma semana, saíram 3,79 bilhões de dólares destes ETFs. Sozinho, o fundo da BlackRock teve resgate de 523 milhões de dólares em um único dia. Isso sinalizou para o mercado que até os investidores institucionais estavam perdendo a confiança. Se quem tem bilhões está vendendo, então por que eu deveria segurar? Mas antes de eu continuar, você já sabe, né? Me dá aquela força, deixa o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Toda semana eu produzo conteúdo relevante que te ajuda na sua jornada de investimento. E ainda tem outro problema. Vem o Federal Reserve dos Estados Unidos. Lembra quando todo mundo estava falando que o Fed ia cortar os juros? Em outubro, o mercado apostava uma chance de 90% dos juros cair em dezembro. Isso fazia o Bitcoin subir, porque juros baixos é igual a liquidez e o Bitcoin sobe. Mas aí os dirigentes do Fed começaram a falar e a mensagem era: espera aí, a inflação ainda está alta, mercado de trabalho muito forte, talvez a gente não corte tanto o quanto vocês acham. Atualmente, a probabilidade do corte em dezembro caiu para 33%. Isso destruiu a narrativa juros altos, os ativos de riscos caem. E o Bitcoin é um ativo de risco. Outra causa, os Estados Unidos e a China em pé de guerra. Trump anunciou tarifas de 100% em cima de importações de tecnologia chinesa. A China revidou, acusando os Estados Unidos de roubar 13 bilhões de dólares em Bitcoin. E quando há tensão geopolítica, os investidores fogem de ativos de riscos. Eles procuram ouro e títulos do governo. Já o Bitcoin já era. Outra causa foi o shutdown. O governo dos Estados Unidos ficou 42 dias fechados. 42 dias. É o mais longo da história. Com o governo fechado, não se tinha dados econômicos nem relatórios de emprego. A falta de dados, inclusive de inflação, deixou o Fed cego para tomar decisões. Enquanto isso, as ações de tecnologia despencavam. E como o Bitcoin é correlacionado com tech, então também caía. É uma verdadeira tormenta.
queda. Então deixa eu pintar o quadro atual para você. O Bitcoin foi de 124 mil dólares para 82 mil. Isso é uma queda de quase 35%, 19 bilhões de dólares em liquidações em um único dia. 3,79 bilhões saíram dos ETFs. Investidores massivos perderam convicção, incertezas máximas sobre a política monetária. O índice de medo e ganância do mercado cripto, que mede o sentimento geral, está em 11 pontos, ou seja, tem um medo extremo no mercado. Mas, você sabe, sempre tem um mas, né? Nem tudo é notícia ruim, nem tudo é pânico, porque apesar dessa queda brutal, os fundamentos permanecem intactos. A rede Bitcoin continua funcionando perfeitamente. O hash rate, que é a segurança da rede, aumentou 55% em 12 meses. Os ETFs, apesar das saídas, continuam administrando 169 bilhões em ativos. E sabe quem está comprando no pânico? Michael Saylor, da empresa Strategy, que é a maior acumuladora de Bitcoin do mundo. Esse cara não é amador não. Enquanto o mercado desaba, ele está comprando mais. Comprou 835 milhões de dólares em Bitcoin na semana passada. Os maiores especialistas continuam otimistas. O Van Eck projeta 180 mil dólares até o final do ano. Standard Chartered prevê 200 mil dólares em 2025 e 500 mil dólares em 2028. Então a questão é, ou os caras estão muito errados, ou estamos em um momento de oportunidade anormal. Bom, beleza, e agora? Como eu invisto? O que faço? Aqui estão 5 estratégias que os profissionais estão usando. Opção 1, Dollar Cost Averaging. Essa é uma estratégia dos sábios. Em vez de você colocar todo o seu dinheiro agora em Bitcoin, você coloca uma quantia fixa todo mês, toda semana ou a cada 2 semanas. Mas por quê? Porque você vai comprar mais Bitcoin quando está barato e menos quando está caro. No longo prazo, o seu custo médio fica bom. É como se você estivesse sentindo o mercado com pequenos passos. Opção 2, HODL, segurar no longo prazo. Se você tem convicção de que o Bitcoin vai valer mais nos próximos 5 ou 10 anos, então segura e não vende. A história prova. Quem comprou no pico de 2017 e segurou até hoje está com muito lucro. Opção 3, evite alavancagem. Isso é crítico. Não use alavancagem agora e não use nunca se você não sabe exatamente o que está fazendo. Os 19 bilhões que foram liquidados eram traders alavancados que foram cobrados, ou seja, perderam tudo. Compre à vista, sem endividamento e pronto. Opção 4. A diversificação é a melhor estratégia. Não coloque 100% do seu portfólio em Bitcoin. Considere ter também ações, renda fixa e talvez outras criptos. Bitcoin é volátil. Você precisa de estabilidade em outras partes do seu portfólio. Opção 5. Comprar na baixa para corajosos. Se você é experiente e tem estômago para volatilidade, então momentos de medo extremo, como agora, historicamente foram ótimas oportunidades para compra. Mas isso é para quem sabe o que está fazendo, não para iniciantes. Agora, os alertas que você não pode ignorar. Alerta 1. Não venda em pânico. Vender agora é trancar a perda. Espere o mercado se recuperar para vender, senão você só se prejudica. Alerta número 2. Não use alavancagem pensando que vai se recuperar rápido. Você pode ser liquidado. Alerta número 3. Não tente acertar o fundo do mercado. Ninguém sabe onde é o fundo. Use a estratégia DCA ao invés disso. Alerta número 4. Não ignore os fundamentos. Bitcoin vale o que vale porque é escasso, descentralizado e adotado institucionalmente. Esses fundamentos não sumiram. E finalmente o alerta número 5. Não coloque o dinheiro que você vai precisar em Bitcoin. Isso é um investimento de longo prazo. E se você vai precisar do dinheiro em 6 meses, não deveria estar em Bitcoin agora. E antes da gente encerrar, me conta aqui nos comentários, você já tem Bitcoins? E se tem, você está no lucro ou no prejuízo? Aproveita e compartilha com aquele seu amigo que adora Bitcoin. Agora, para finalizar, saiba que a queda do Bitcoin foi brutal. E isso é fato. Mas o mercado está em pânico. Isso também é um fato. Esse mesmo cenário de quedas acentuadas
pânico e medo extremo aconteceram inúmeras vezes na história do Bitcoin. E sabe o que aconteceu depois? Recuperação. E normalmente seguida de novos recordes, segundo a própria história. Portanto, a questão não é se vai passar, e sim se você tem a disciplina emocional para atravessar esse período. Comprar ou manter enquanto todo mundo está vendendo em pânico, normalmente é a estratégia de grandes ganhadores. Agora, se você ainda não tem o Bitcoin, bem, talvez o Bitcoin não seja para você. E está tudo bem com isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha gostado da pesquisa que eu fiz sobre o Bitcoin. E se ainda você não deixou o seu like, agora é a sua hora. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.